Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast da economia fala a tua língua. Hoje vamos mergulhar numa das partes mais importantes da macroeconomia, a contabilidade nacional. O sistema que mede tudo aquilo que um país produz. Se já ouviste falar de PIB, crescimento económico ou rendimento das famílias, tudo isso nasce aqui. É o balanço anual da economia de um país. Vamos explicar de forma simples como se mede a produção, o rendimento e a despesa de um país e porque é que estes números importam para ti. Para se contextualizarem, unidade 9 do Manual da Economia A do 11º ano. Exatamente. Vamos então começar. O que é a contabilidade nacional? A contabilidade nacional é um sistema de contas que registra e mede a atividade económica de um determinado país. Ou seja, ela serve para medir o nível da produção, avaliar o rendimento das famílias e das empresas, analisar o crescimento económico e ajudar os governos a definir as melhores políticas para implementarem. Exatamente. No que toca aos conceitos necessários a esta unidade, o que é que constitui uma unidade institucional? Uma unidade institucional é uma entidade, pessoa ou organização que toma decisões económicas de forma autónoma. Ou seja, tem a capacidade para possuir bens, contrair dívidas, fazer compras e vender bens. Agora vamos ver aquilo que são setores institucionais. São as tais unidades institucionais agrupadas em 6 grupos. Temos então as famílias que consomem bens e serviços e também oferecem trabalho. Temos as sociedades não financeiras, que são as empresas que produzem bens e serviços não financeiros. E temos as sociedades financeiras, como bancos, seguradoras e fundos. Para além desse, temos também as administrações públicas, o Estado, e o resto do mundo, que inclui todas as unidades não residentes que transacionam com o país, importações, exportações, rendimentos, enviados ou recebidos. Ou seja, estas 5 são aquelas que conhecem, mas há uma nova. Sim. As instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias, que são aquelas associações, por exemplo, Banco Alimentar. Pronto. Depois vamos falar agora um bocadinho daquilo que é o território económico. O território económico não é só o espaço físico de um país, é onde a economia desse mesmo país opera. Muito cuidado com esta parte nos textos, porque tem muitas rasteiras. O território económico inclui o território geográfico em si, sim, mas também águas territoriais e o espaço aéreo, embaixadas e consulados, plataformas petrolíferas e zonas de pesca exclusivas, para além de empresas residentes a operar no exterior se forem residentes. Vamos lá fazer uma pergunta à Juliana. Se eu tiver uma embaixada portuguesa em Espanha, pertence ao território económico de que país? Portugal! Claro, por isso, não, isto nós estamos a brincar agora, Mas tenham cuidado. Nos testes muito cuidado, porque há rasteiras que nós nem damos por elas. Exatamente. Vamos agora ver então o que é que são isto de unidades institucionais residentes. Ou seja, são aquelas que são residentes num país se têm centro económico nesse mesmo país por mais de um ano. No que toca aos ramos de atividade, o que é isto? Um ramo de atividade agrupa unidades de produção homogéneas, ou seja, unidades que produzem o mesmo tipo de bens e serviços. E o que é uma unidade de produção homogénea? No fundo, é uma unidade que produz um único tipo de bem com uma mesma tecnologia e isto acaba por facilitar aquilo que é o cálculo do valor acrescentado, ou seja, do PIB, porque nós somamos todas as unidades de produção homogéneas. Valor acrescentado, podem estar a perguntar. O que é isto? Nunca ouvi falar. É verdade, nós também nunca tínhamos ouvido falar, até chegarmos a uma boa aula em que a nossa assessora nos disse: bem, vamos aprender o que é que são óticas. Exatamente, nós ficámos em pânico. E é isso que Assim, vamos fazer agora. Esta unidade é muito confusa. É, efetivamente, Tem muitas fórmulas. não vamos negar, mas quando se percebe um mecanismo de funcionamento, não esqueçam, torna-se fácil automática. Existem 3 óticas. Vamos começar pela ótica da produção. Esta no fundo, qualquer ótica é para quê? Sim, é para medir o PIB. O produto de um país. O que muda é a forma, é a perspectiva. A ótica de produção é através da produção criada no país. A da despesa é através da despesa. O rendimento é através dos rendimentos. Mas todas elas calculam o PIB. Exatamente. Então, vamos começar pela ótica da produção. A ótica da produção mede o PIB através da produção, tal como a Carolina tinha dito. E aí entramos no problema da múltipla contagem. Se nós formos a somar todas as produções do país, por exemplo, pão, nós vamos somar o valor da produção do pão, o valor da produção do pão, mais o valor da produção da farinha que utilizamos no pão, mais o valor da produção do trigo que utilizamos na farinha.
Ou seja, ao final das contas, se formos a ver, nós somamos o valor do trigo 3 vezes. Isto assim não é possível. Qual é que é a solução? O valor acrescentado. Aquilo que eu tinha dito. Que consiste no quê? Valor da produção menos os consumos intermédios. Exatamente. O PIB, no fundo, é o quê? É o somatório de todo o tal valor acrescentado que é criado. Isto são as fórmulas base para a ótica de produção. No entanto, temos algumas outras que também temos de ter em conta, nomeadamente produto bruto, produto líquido, a relação entre eles. Produto bruto é igual ao produto líquido mais o consumo de capital fixo. E também temos de saber a diferença entre produto interno e produto nacional. O produto interno é aquele que é gerado dentro do território económico. E o produto nacional é aquele que é gerado por unidades residentes, mesmo que sejam no estrangeiro. Ou seja, unidades desse país, mesmo que estejam localizadas no estrangeiro. Então, sabemos que o produto nacional bruto é igual ao produto interno bruto mais o SRRM, que no fundo é o saldo dos rendimentos com o resto do mundo, que se consegue como? Através dos rendimentos recebidos menos os rendimentos pagos ao resto do mundo. Exatamente. Também é importante analisarmos os preços correntes, que são os preços do próprio ano, é o PIB nominal, e os preços constantes, que é os preços com base no ano de base, que é o PIB real. A forma que os relaciona é o PIB nominal sobre o deflator do PIB vezes 100. E o aumento, quando nós falamos de um aumento nominal do PIB, nós falamos em aumento de preços. Quando falamos do aumento real do PIB, falamos em aumento da quantidade produzida. Tal como eu disse, eu falei na forma o deflator do PIB. O que é isto? É o PIB nominal sobre o PIB real vezes 100. E vamos agora ver também a taxa de crescimento do PIB, que no fundo é o PIB do ano T menos o PIB do ano T menos 1 sobre o PIB do ano T menos 1 vezes 100. Faz-vos lembrar alguma coisa? Taxa de variação. Exatamente. É a mesma coisa, outras terminologias. Exatamente. Agora, entramos numa parte que até a nós nos faz um bocado de confusão, honestamente. Sim. Mas é simples. Vamos lá entender. Nós temos preços podem ser observados de 3 formas diferentes. Preços de base, preços no produtor, preços de aquisição. Exatamente. Para os 3 existem fórmulas. Produto a preços de base é o custo de bens usados no processo produtivo, mais as remunerações dos fatores produtivos, mais os impostos à produção, menos os subsídios à produção, ou seja, impostos líquidos. Este é aquele que, se vocês usarem o vosso cérebro, custos de produção, ótica de produção. Está assim diretamente relacionado. Depois temos os preços no produtor ou preços de mercado, também há manuais que dizem isso, que é o produto a preços de base, custo de fatores, que é o quê? O PIB na ótica de produção. Mais impostos indiretos, exclui o IVA, menos subsídios. Depois entramos. Aqui, se quiserem fazer já uma associação, é a ótica da despesa, mais ou menos. E depois temos o preço de aquisição. O produto a preços de aquisição é igual ao produto a preços do produtor, aquela forma que vimos antes, mais as margens de distribuição, mais o IVA. Que rendimento. Isto é sempre assim, sempre. E agora vamos passar para a ótica da despesa. Deixamos a ótica de produção e vamos para a ótica da despesa. Então, como é que aqui nós medimos o PIB? Medimos o produto através daquilo que é gasto na economia. E temos aqui uma fórmula, não é? O PIB é igual então à despesa interna, ou seja, à DI, que no fundo é o consumo total, ou seja, o consumo privado e o consumo público, mais o investimento, que no fundo é o quê? A formação bruta de capital mais a variação de existências, mais aquilo que é as exportações, menos aquilo que é as importações. Aqui também temos outras formas que é importante analisarmos. A procura interna, que é o consumo total, mais o investimento. A procura externa, que é o quê? As exportações, simples. Procura externa líquida, vamos pensar, externa líquida, exportações, menos importações. Temos também a procura global, que é o quê? Consumo total, mais investimento, mais exportações. Exatamente. E temos também a despesa nacional. Exatamente. Vamos fazer essa diferença de despesa nacional e despesa interna. No fundo, a despesa nacional é a despesa interna mais o SAL, o SRRM. Aquilo que nós tínhamos visto antes, mas agora aplicado a esta ótica. Vamos passar então para a ótica do rendimento. A ótica do rendimento, qual é que é a fórmula?
O PIB é igual ao rendimento interno, que são as remunerações, mais o EBE, que é o excedente bruto de exploração, mais impostos sobre a produção e importação, menos subsídios. Exatamente. E podemos especificar aquilo que é o EBE. O EBE são juros, rendas e lucros. E no fundo, o rendimento interno, que é aquela primeira parcela que nós somamos, é igual ao PIB, a custos de fatores. Mas para obter o PIB a preços de mercado, tem de somar os tais impostos e deduzir os subsídios. Exatamente. Falando agora do rendimento disponível das famílias. O rendimento disponível das famílias, no fundo, são os rendimentos primários que as famílias recebem, como por exemplo salários, rendas, lucros, juros, deduzindo o quê? Impostos diretos, somando transferências recebidas. Agora, o que é a identidade básica da contabilidade nacional? Pode parecer, oh meu Deus, identidade? Não. Só produção é igual à despesa que é igual ao rendimento. Tudo tem que estar em equilíbrio. As três óticas têm que ter o mesmo valor. Exatamente. É como vimos na unidade anterior. Tudo tem de dar o mesmo valor. Empregos E recursos. e recursos têm que dar a mesma coisa, senão deve estar errado. Então, hoje percebemos como é que se mede uma economia pela produção, pelo rendimento e também pela despesa. Três óticas, um só resultado. Por isso, da próxima vez que ouves falar de PIB, crescimento ou rendimento das famílias, já sabes o que é que está por trás desses números. E assim encerramos mais um episódio do Econotalks. Esperamos que tenham gostado e fiquem connosco até ao próximo. Até à próxima!